Pode ser a sua seleção até a outra pra você ir depois. Mano, parece um galão, velho. Tá gelado. Você faz o nosso. Olha lá. Vamos embora. Pessoal, o celular na mão, vamos guardar o celular, já vai depois de meia, bora. Alguém aqui? Já vou sair ali, já volto. Você sabe, vai pegar com você de novo. Você vai ser uma nossa, eu esqueci. Ô Pedro, você tá no lugar. Ai, não vai ser. Ô, vai abrir. Vocês eu. Ô, vai ser uma mãe. Por quê? É do Jorge. Me fala Jorge. Parabéns, então. Tem caipira, tá louco. Tá muito legal. E aí, mala? Deixa eu colocar água lá na minha garrafa. Vamos discutir também sobre a sustentabilidade do meio ambiente. Vamos falar sobre os gatos. O que você está achando? Você não responde. E aí, ô, seus malas? Só tem morto, só. Só morto. Ah, pode, meu rei, vai lá, rapidão. Encha minha lá. Encha minha lá. Boa tarde, meus amigos. Como é que tá o pessoal de casa aí? Todo mundo de boa?
Seguinte, cara. Trabalhar. Na última aula. Deixa eu falar. Na última aula, nós falamos a respeito, né? Do Gregório de Matos Guerra, chamado também do quê? Boca do Inferno. Eu acho que poucas pessoas ao longo da história foram temidas, né? Cai onde? Não pinto não, rapaz. Aquilo ali é uma borboleta. Ela está saindo do casulo. É uma borboleta, está florescendo, saindo do casulo. Bom dia. Meu camarada. Vamos lá? Vamos começar? Pega a apostila. Fala, Lauro. Você dá o balão, né, Lauro? Você não veio na aula mesmo, né, velho? Você tá louco, bicho. Essa semana não, pô. Foi semana passada, talvez vou semana que vem. Ah, pode crer. Tô ligado, Lauro. Tô só te enchendo o saco. Vamos lá? Pega a apostila aí pra nós. Página 119. 119 da apostila. Boa tarde. Olha o Lauro lá. Boa tarde, meu. Página 119. What's the page? 119. Ok. 119. Padre Antônio Vieira. Na última aula, nós nos gastamos, né, falando a respeito um pouquinho do Gregório de Matos. Hoje vamos falar do Padre Antônio Vieira, cara. Cara, não posso permitir, tá, Dutra? Não posso, tá? Então tem um combinado aqui que não pode aceitar gente fora, tá? Isso. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem? Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Kenzo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, prof. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Gabriela. Não, a Marina não está assistindo aula. Eu não estou vendo ela aqui. Como é que é? Pode. Oi, a Ana Lara está aí. Ana Lara Rezende está aí. Felipe tá. Jobas não tá. Jobas tá dando balão. Tá dando balão. Jobas deu balão. Ela deu perdido. Jobas deu. Felipe tá aí. Mas o Jobas não vem, velho. Jobas eu vou te falar, irmão. É só balão, só. É só balão, é só enganação, só. Ó, o Enzo falou aqui que mandou um beijo, que o Enzo mandou um beijo aí na geral, fechou? Geral. O Olavo não tá aqui. O Olavo de Carvalho é o outro cara. É o seguinte, cara. Padre Antônio Vieira é português, tá? Português, quando ele tinha lá os 4 aninhos, 5 aninhos de idade, papai estava quebrado lá em Portugal. E, hein, linda? Aí o papai descolou um emprego aqui na colônia, tá? Aí o papai vem trabalhar aqui no Brasil. Pois não. Fiz, pô. Faço, pô. Mas eu deixo o cavanhaque, né? Cavanhaque eu deixo. Tá parecendo um piratão. D'Artagnan, piratão. Professor, aquele ruído enorme. Chama o Pedro. Aí, valeu. Prof, deve ser a bateria acabando. É melhor chamar o Pedro. Ela tá azulzinha ainda. Ah, Escutando vocês. Agora não. pode dizer. Será que é uma fralda? E aí, como é que vocês estão?
Você acredita que... Eu vou contar para vocês, não deveria, mas vou contar. Teve um menino que tirou uma cueca aqui agora na sala, velho. Eu tô ligado, tem menina que nunca viu uma cueca na vida, né? Não vai, mostra não, velho, mostra não. Tem menina que não sabe nem o que é uma cueca. Não mostra não. Coisa feia do cão, do capeta, do satanás. Ó, a Yumi tá na sala. Boa tarde, Yumi. Tarde, professor. Ei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Só tem mala, Lauro. Lauro, esse mundo tá perdido, Lauro. O mundo tá perdido. Pode fazer uma... Como o senhor suporta, Pode. professor? Fala, o que você ia falar, Lauro? O senhor falou, quem foi mesmo o Antônio Vieira que o senhor falou? O Antônio Vieira, cara. O Antônio Vieira, ele foi um padre jesuíta, tá? O Antônio Vieira, ele é português. Papai é português, família é portuguesa. O papai estava quebrado lá em Portugal, aí o papai conseguiu um emprego aqui no Brasil. Aí o papai vem aqui para o Brasil, né? No caso, lembra, né? Ainda não é Brasil, é colônia portuguesa chamada Brasil. E aí o papai deu uma estabilizada aqui, mandou chamar a família. Ó, tá bom o negócio. E mandou chamar a família. Foi quando o padre Vieira chegou aqui no Brasil. O Vieira, mocinho, né? Chegou aqui no Brasil com 5 anos, 6 anos. Quer dizer, no tempo ainda que ele ainda ia estudar. Então ele começa os estudos dele aqui no Brasil já. E Vieira estuda todo o seu ensino fundamental, ensino médio, né? Não era assim que chamava na época, né? Mas ele faz todo o seu ensino rudimentar. Aí ele se dedica à ordem jesuítica. E aí é ordenado, né, para o seminário, vai fazer seminário. Deixa eu te contar, hein, linda? Deixa eu te contar. Deixa eu falar a história do Vieira. Guardei. Aí o que acontece? O Vieira, né, se torna um padre muito influente. Diz a lenda que o Vieira, ele se achava... Como é que eu vou falar? Ele se achava burro. Entendeu? Ele achava que ele não tinha capacidade. Diz a lenda que ele rezou para Nossa Senhora para ele ficar inteligente. E aí dizem que teve um trovão no céu, um estalo no céu, pá! Aí o Vieira ficou inteligente. Então tem gente aqui que tem que rezar para Nossa Senhora, né? Eu aconselho para ficar inteligente. Teve um estalo no céu e supostamente o Vieira ficou inteligente. O Vieira, cara, ele vai ser muito influente, um padre muito, muito influente da sua ordem jesuíta, durante toda a invasão holandesa. Eu cheguei a falar para vocês da invasão holandesa, falei, né? Falei do Maurício de Nassau, falei que o Nordeste era para ser hoje qualquer outra coisa, menos Brasil, não é? O Nordeste era para ser, né, uma Guiana francesa, um Suriname, sabe lá Deus. Mas não era para ser Brasil, tá? Aí, o que acontece? Os locais, os caras que moravam aqui, expulsaram. Inclusive, o padre Antônio Vieira tem um sermão chamado Sermão do Bom Sucesso das Armas de Portugal quanto às armas de Holanda, tá? E assim, Vieira, né, viveu até os 40 anos, mais ou menos até 40 anos, tá? Ele viveu aqui no Brasil. Quando da década de 40, tá? Quando da década de 40... marca o fim da União Ibérica. Quando eu falo União Ibérica, todo mundo sabe o que eu estou falando? Você lembra da União Ibérica? Sim, teve um tempo em que não teve rei em Portugal. Aí, o rei de Portugal era o mesmo rei da Espanha. Foi chamada de União Ibérica. Quando da década de 40, tem o fim da União Ibérica. Deixa eu colocar aqui, fim da União Ibérica. Ibérica é o nome que se dá à Península Ibérica, ali, aquela parte da Europa que é composto de Portugal e Espanha. Entendeu? Então aquilo lá é chamado de Península Ibérica. Como lá só tem 2 países, no caso Portugal e Espanha, Portugal ficou sem rei. Aí o rei de Portugal era o mesmo rei da Espanha, tá? Era como se fosse, tá? Um estado de humilhação, você tá ligado? Não tem rei no nosso país. O nosso rei é o rei da Espanha. Deixa eu colocar aqui, fim da União Ibérica. Ibérica, tá? Com o fim da União Ibérica, finalmente ascende ao poder, tá? Um rei português, tá? Ó, foi em 1640, chegou ao fim a União Ibérica, graças ao movimento que ficou conhecido como Restauração. Este movimento significou o retorno da autonomia política de Portugal, agora sob a dinastia de Borgonha, sendo seu primeiro rei, Dom João IV. Morreu?
Então, o primeiro rei depois da União Ibérica foi Dom João IV. E daí o que acontece? Aqui no Brasil, nós somos uma colônia portuguesa. Quando o rei assume o trono lá em Portugal, vai uma delegação aqui do Brasil de padres jesuítas para saudar o novo rei. Um dos integrantes da delegação, quem que era? Padre Antônio Vieira. Quando o Padre Antônio Vieira chega lá, é dar direito a ele a palavra, ele fala, tal. O rei Dom João conhece o Padre Antônio Vieira. O rei João fica fascinado com o Padre Antônio Vieira. Fala assim, quem que é esse cara, velho? Não, ele é um camarada vindo lá da nossa colônia do Brasil, ele é jesuíta. O Dom João, o rei João, ficou tão fascinado que convida o Padre Vieira a ficar em Portugal. Convida ele, dá um cargo para ele, o cargo de pregador régio, quer dizer, pregador do rei. Mano, velho, diz o seguinte, que quando o Padre Antônio Vieira ia pregar, diz que na Capela Real, diz que se fazia fila, enchia a igreja para ver o Padre Antônio Vieira pregar. E Padre Antônio Vieira era um camarada, não vou falar nem o Vieira, eu vou falar o jesuíta como um todo, né? O jesuíta era um camarada muito envolvido politicamente. E o Padre Antônio Vieira acaba dando conselhos políticos ao rei Dom João. Olha um conselho que o Padre Antônio Vieira dá ao rei João. Ele, o rei Dom João está recém, né? Ascendeu ao trono, Portugal estava sem rei, Portugal está sem dinheiro. E Portugal teme a invasão dos países como Espanha, países como Inglaterra, Portugal teme. Então o que o Padre Antônio Vieira falou para ele? Sabe o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que tirar o rei do alcance desses povos inimigos. Então, vamos levar o rei lá para o Brasil, a gente faz o Brasil ser a sede da colônia portuguesa, aí o filho do rei, a gente casa, por exemplo, com o filho do rei da França, por exemplo. O Padre Antônio Vieira chegou em Paris para negociar isso daí, cara. A gente casa o filho do rei com o filho do rei da França, e aí a gente coloca aqui um regente francês. E aí a gente tem o apoio da França para defender os nossos inimigos. Os portugueses acharam essa ideia ridícula, mas vamos combinar? Em 1808, é exatamente o que acontece. A família real vem para o Brasil. Quer dizer, Padre Antônio Vieira antecipou o movimento da família real em 200 anos. Padre Antônio Vieira era um homem além do seu tempo. Entendeu? Outra coisa. Padre Antônio Vieira entendeu que Portugal precisava de dinheiro. Só que Portugal vivia a influência da Inquisição. E a Inquisição estava sob o controle dos dominicanos. O que os dominicanos faziam? Lembra que eu contei a história para vocês? O camarada era acusado de ser, por exemplo, praticante do judaísmo, ele era preso, ele era torturado. Depois que terminava a tortura, que ele cedia a tortura, o que acontecia? Provavelmente ele era condenado à morte e todos os bens dele eram, confiscados, queimados. Os dominicanos pegavam tudo. Era um jeito que os dominicanos tinham de levantar grana, irmão. Aí o Padre Antônio Vieira, aí o que os judeus começaram a fazer? Fugir tanto de Portugal, como fugir da colônia de Portugal, que era aqui do Brasil. Meus amigos, eu vou contar uma coisa para vocês. A grande leva de idas de jesuítas para os Estados Unidos partiu aqui do Brasil. Então os camaradas eram perseguidos aqui, para onde que eles foram? United States of America, irmão. Você vê, velho. Chegam lá em Nova York, irmão, e aí, né, transformam os Estados Unidos na grande nação que eles são. O que acontece, cara? O Padre Antônio Vieira entendeu isso daí. O Padre Antônio Vieira, cara, a gente tá perseguindo os caras que têm dinheiro. Os caras pegam o dinheiro e vão para países que vão financiar a guerra contra nós. Entendeu? Aí o Padre Antônio Vieira deu um conselho para os dominicanos parar de fazer isso daí. Nossa, os dominicanos ficaram bravos. Porque era um jeito dos dominicanos levantar grana. Cara, levantaram até o passado do Antônio Vieira. Foram levantar o passado para ver se ele tinha algum passado judeu. Não acharam nada. Muito até encontraram um passado até negro nele. Né? Que ele era descendente de negros. Tipo Michael Jackson. Mas não encontraram nenhum passado judeu. O que aconteceu? Tipo Michael Jackson. O que aconteceu? Enquanto o rei estava vivo, Padre Antônio Vieira estava de boa. Adivinha o que aconteceu? O rei morreu. Com a morte do rei, Padre Antônio Vieira cai na unha dos seus inimigos dominicanos. E é acusado pela ordem dos dominicanos de heresia.
Cara, adivinha o que aconteceu? O padre Antônio Vieira foi se defender em Roma, conhece o Papa, se defende com o Papa. Sabe o que o Papa fez? O Papa gostou tanto do padre Antônio Vieira que absolveu o Antônio Vieira, não das acusações, absolveu o Antônio Vieira daquele momento até o fim da vida dele. Ele recebeu uma absolvição que ele era proibido ser investigado pela Inquisição. Os inimigos do padre Antônio Vieira ficou louco. O padre Vieira daí passou a ser embaixador de Portugal, foi embaixador em Haia, foi embaixador na Roma, entendeu? Cara, o padre Antônio Vieira foi considerado o imperador da língua portuguesa. E daí o que acontece? Mais perto do final da vida dele, ele volta para o Maranhão. Lá no Maranhão ele faz uma pregação chamada de Santo Antônio aos Peixes, que ele prega contra o processo de escravidão dos índios. O pessoal local fica louco, persegue ele foge, volta para Portugal, vive mais um tempo em Portugal e volta para o Brasil. Morre no Brasil e, se não me engano, está enterrado em São Luís do Maranhão, se não me engano. Eu vou escrever aqui, túmulo de Padre Antônio Vieira. Deixa eu colocar aqui. Pode, irmão, fica lá. Túmulo de Padre Antônio Vieira. Mano, só tem mala aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Padre Antônio Vieira, cara. Mais conhecido como Padre Antônio Vieira, foi um religioso filósofo, tá? Nasceu, morreu. Morreu em Salvador aqui. Vamos ver onde é que ele está enterrado. Deixa eu colocar direito aqui. Onde está enterrado? Onde está enterrado? Como é que é? Padre Antônio Vieira. Vamos lá. Onde que está enterrado o Padre Antônio Vieira? Então, acho que está em Salvador mesmo. Salvador? Parece que está em Salvador mesmo. Onde está enterrado o Padre Antônio Vieira? Acho que é em Salvador mesmo. Eu sempre desconfiei que o túmulo dele ficasse em São Luís do Maranhão, mas não. Está enterrado em Salvador mesmo. Beleza. Vamos conhecer um pouquinho do Padre Antônio Vieira, então? O Padre Antônio Vieira, que nasce em 1801, uma coisa assim. Desculpa, 1601 e morre em 1690, os quebrados. Não, o Padre Antônio Vieira viveu uns 90 anos, velho. Para a época, o Padre Antônio Vieira viveu pra catiça. Vamos lá, vamos ler aqui. Grande nome da prosa barroca, estou lendo a página 119, tá? Grande nome da prosa barroca, o Antônio Vieira, detetor de um extremo talento da palavra, esse jesuíta escreveu sermões sobre os mais variados assuntos: religião, cotidiana, escravidão, utopias, Portugal, Brasil. As contradições do homem do século XVII, assim como na obra de Gregório de Matos, também se encontram na desse grande orador, indivíduo de ideias extremas. Características e temas, tá? Com uma variedade de assuntos, os sermões de Padre Antônio Vieira possuem como característica comum o estilo conceptista. Lembra? Cultismo é jogo de palavras, conceptismo é o jogo de... Jogo das ideias. Jogo das ideias, velho. Fechou? Então vamos lá. Por meio do raciocínio sutil que leva ao silogismo, Vieira busca convencer o ouvinte. Aqui do lado tem um Saiba Mais. Vamos ler o Saiba Mais? Padre Antônio Vieira ficou conhecido pela atuação em defesa dos índios. Nascido em Portugal, foi no Brasil que começou a escrever seus sermões, a evangelizar. O religioso fez parte da Companhia de Jesus e defendia, além dos indígenas, a liberdade dos judeus, perseguidos na época pela Inquisição da Igreja Católica. O sermão Santo Antônio aos Peixes e o sermão da Sexagésima são dois sermões conhecidos da obra de Vieira. Geralmente, seus trechos eram de fácil compreensão para que pudessem chegar a um público amplo sem perda de conteúdo. O autor era conhecido pela argumentação afiada, sempre tentando se antecipar aos questionamentos. Alguém não fala aqui sobre a vida dele, mas beleza, então. Vamos conhecer um pouquinho do Padre Antônio Vieira e da sua obra? Aqui eu tenho um fragmento, cara, do sermão chamado Sermão... Deixa eu ver que sermão que é esse. Sermão da Sexagésima. Sim, claro. Página 119, tá? Vamos lá? Vamos lá. Já que falo contra os estilos modernos,
Quero alegar por mim o estilo mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Importante dizer, tá? Que naquele tempo não podia ter nenhuma parte da Bíblia que não fosse em latim. Fechou? Então, na hora que o padre Antônio Vieira vai citar literalmente as Escrituras Sagradas, elas sempre serão em latim, tá? Então, aí, ó, o que ele faz? Coeli enerante gloriam Dei et opera manum ejus annuntiat, firmamento. Diz Davi, o firmamento proclama a glória de Deus, tá? Então, o firmamento proclama a glória de Deus. Tá bom, então. Suposto que o céu é pregador, deve de ter sermões que deve de ter palavras. Sim, tem, diz o mesmo Davi. Tem palavras e tem sermões. E mais, muito bem ouvidos. Aí mais um latim, tá? E quais são esses sermões e essas palavras do céu? As palavras são as estrelas e os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo do pregador do céu, como o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregador há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja, ordenado, mas como as estrelas. Aí de novo outro latim. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Por que xadrez? Porque é difícil de entender, certo? Então vamos lá. Se de uma parte há de estar branco, de outra há de estar negro. Se de uma parte diz luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma porta dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. As estrelas são muito distantes e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. E nem por isso temais que pareça o estilo baixo. As estrelas são muito distantes e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto. Tão claro que o entendam os que não sabem, e tão alto que tenham muito que entender os que sabem. O rústico acha documentos nas estrelas por sua lavoura, e o mareante para a sua navegação, e o matemático para as suas observações e para os seus juízos. De maneira que o rústico e o mareante, que não sabem ler nem escrever, entendem as estrelas, e o matemático, que tem lido quantos escreveram, não alcança a entender quanto nelas há. Tal pode ser o sermão, estrelas que todos veem, e muitos poucos as medem. Fechou? Esse é o estilo de Padre Antônio Vieira. Continua aqui a observação aqui embaixo. Vieira discutia muitos acontecimentos cotidianos em seus sermões, como os vícios e as paixões humanas, e também as virtudes, a honestidade. Por exemplo, para atrair mais a atenção daqueles que o assistiam, pregava em seus sermões o estilo que misturava o dramático, o lírico, o irônico, o indignado, causando assim as mais diversas reações da plateia. Ei, Padre Antônio Vieira, desgraçado. Pois não. E ele se dedicou aos sermões, mas também a gente tem muito arquivo de carta que ele escrevia, tá? Então ele tem cartas, agora ele não tem romances, tá bom? São só sermões, cartas e raro um poema, tá? Mas na sua maioria os mais famosos são os sermões. Então você observa bem, sempre levando em consideração as escrituras sagradas. Então ele usava um pano de fundo que era a escritura sagrada e falava de todos os assuntos que você possa imaginar. Não podia. Toda vez que ele citava, ele lia em latim. Legal, né? Vamos lá. No sermão de Santo Antônio aos Peixes, aquele que eu falei que ele pregou no Maranhão, é um sermão muito curioso, cara. Ele senta o pau nos caras sobre o seguinte aspecto. Ele fala
que quando um peixe pequeno vai comer um grande, um peixe pequeno não consegue comer um peixe grande. Quer dizer que um peixe grande, ele tem que ter vários peixes pequenos para ele conseguir se alimentar. Qual que é a ideia dele? A ideia é que os ricos deveriam fazer coisas para os pobres. Porque se você faz uma pequenina coisa, mas se você faz uma determinada quantidade, você vai atingir um monte de gente, certo? Só que ele também fala o contrário, que um peixe grande, quando decide comer um pequenininho só não basta. Ele precisa do quê? De muitos pequenininhos. Eu vou te dar um exemplo. É mais ou menos o que acontece com o ICMS que o seu pai paga do combustível. Então tem o Estado, e aí o que acontece? Pega um pouquinho de você, pega um pouquinho do seu pai, pouquinho, na hora que paga a gasolina. E aí a gasolina, ao invés de custar R$3, por exemplo, R$3,50, ela acaba custando R$5,40. É um peixe grande com menos pequenininhos. Fechou? É o Estado que é grande e come os pequenininhos. Vamos lá, vamos ler um trecho aqui do sermão. Diz lá: conseguiu provocar a ira de quem ouvia, de forma irônica, dirigia-se aos peixes do mar. Porém, na verdade, falava aos homens, mostrando os próprios vícios. Observe mais um trecho atentado para a riqueza poética. Vamos lá? Quis Cristo que o preço da sepultura dos peregrinos fosse o esmalte das armas dos portugueses, para que entendêssemos que o brasão de nascer portugueses era a obrigação de morrer peregrinos. Com as armas nos obrigou Cristo a peregrinar, e com a sepultura nos empenhou a morrer. Mas se nos deu o brasão que nos havia de levar da pátria, também nos deu a terra que nos havia de cobrir fora dela. Nascer pequeno e morrer grande é chegar a ser homem. Por isso nos deu Deus tão pouca terra para o nascimento e tantas para a sepultura. Para nascer, pouca terra; para morrer, toda a terra. Para nascer, Portugal; para morrer, o mundo. Então ele falando da expansão de Portugal, né? Vieira também escreveu sobre muitos assuntos relacionados à religião. Um deles intimamente relacionado ao barroco, a arte da Contra-Reforma, que é preocupação com a vida eterna. Leia um trecho do sermão da quarta-feira de cinzas, pregado na cidade de Roma, em 1672. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue entender? Ora, senhores, já que somos cristãos, já que sabemos que havemos de morrer e que somos imortais, saibamos usar da morte e da imortalidade. Trataremos desta vida como mortais e da outra como imortais. Pode haver loucura mais rematada, pode haver cegueira mais cega do que empregar-me toda na vida que há de acabar e não tratar da vida que há de durar para sempre? Legal, né? Cansar-me, afligir-me, matar-me, pelo que forçosamente hei de deixar. Por que forçosamente hei de deixar? Porque você trabalha. Alguém já ouviu falar que no caixão não tem gaveta? O caixão não tem gaveta, irmão. Não adianta o tanto de dinheiro que você tenha. Aí você morreu, fala assim, vou morrer agora, coloca aí na minha gaveta aí os meus dinheiros. O caixão não tem gaveta, irmão. A gente não leva nada dessa vida, entendeu? A gente chega a pó e a gente volta a ser pó. Mas se você é cristão, e ele falava cristãos, a gente crê de uma vida após, não é verdade? E essa vida é uma vida eterna. Então o que a gente tem que fazer? Investir nessa vida que vai acabar ou investir na vida eterna? Não faz mais sentido? Vamos lá, continua. Vamos lá. Cansar-me, afligir e perder para sempre, vamos lá, forçosamente hei de deixar? E no que hei de lograr ou perder para sempre, não fazer nenhum caso? Tantas diligências para esta vida e nenhuma diligência para outra vida? Tendo tanto medo, tanto receio da morte temporal e da eterna, nenhum temor? Mortos, desenganai estes vivos. Dizei-nos que pensamentos e que sentimentos farão os vossos quando entrardes e saídes pelas portas da morte. A morte, olha só, a morte tem duas portas. Uma porta de vidro, por onde se sai da vida, outra porta de diamante, por onde se entra a eternidade. Vamos tentar entender? Por que quando a gente sai da vida, a porta é de vidro? Não, vamos pensar. Alguém lembra do que é feito vidro? Areia. Aí você esfrega a areia e forma o vidro, certo?
Nós somos feitos do quê? De pó, de areia, de pó. É por isso que a porta é de vidro. Ah, deixa eu falar. Por que a porta é de vidro? A porta é de vidro, irmão, porque a qualquer momento você está com uma pedra nela, o que vai acontecer? Ela quebra. A qualquer momento, irmão, a gente está vivo, a gente está respirando, e a qualquer momento o que acontece? Vem um negocinho assim, ó, eu não sei nem o tamanho dele, chamado vírus. Não dá nem para falar o tamanho dele. Aí ele entra na gente, irmão, e o que acontece com a vida? Ela se quebra. Fechou? É louco ou não é? É louco, irmão. Você já ouviu aquela expressão que diz o seguinte: para morrer basta estar? Não tem outro pré-requisito. Você está atravessando a rua, vem um carro. Você está passando perto daquele prédio, cai um tijolo lá de cima na sua cabeça. Entendeu? Entendeu, cara? Então a porta que sai da vida, ela é de vidro. Por quê? Porque ela se quebra facilmente. Agora, a porta que vai para a eternidade, ela é de diamante. Por quê? Porque ela dura para sempre. Entendeu? Só que tem um pequeno problema. Na hora que você abrir a porta de diamante, pode ter um elevador, pode te levar para o céu, certo? Uma escada rolante. Ou então pode ter o quê? O tobogã, meu Deus, tobogã. Dizem que não tem nem tobogã, diz que é um abismo mesmo. Pronto, aí já era, velho, aí já era. Pois bem, a escravidão também foi discutida por Antônio Vieira em seus sermões. A princípio, ele era contra a escravidão dos indígenas e não manifestava opinião acerca da escravidão dos negros, tá? Dos africanos. Entretanto, quando testemunhou os sofrimentos pelos quais eles passavam, comparou-os ao martírio que sofreu Cristo. Vamos tentar? Em um engenho, 2 imitadores de Cristo crucificado. Aí ele fala mais um latim, tá? Por que padeceis em um modo muito semelhante a que o meu Senhor padeceu na cruz? Em toda a sua paixão, a sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa de um engenho é de 3. Alguém sabe por quê? Quase isso. A cruz de Cristo era composta de 2 madeiros. Por que 2 madeiros? Eram duas vigas, né? 2 vigas de madeira. Eu vou fazer um desenho, não sou muito bom de desenho, eu vou fazer o desenho de um engenho, tá? Só que eu vou fazer o desenho dele aqui, como você visse ele por cima, tá bom? Aqui, ó. Aí aqui ficavam os negros empurrando o engenho. Fechou? Aí essa roda rodava é o sar, né? Aí a roda rodava e moía a cana. Da moenda da cana fazia-se o açúcar. Fechou? Então, a cruz de Cristo tem 2 madeiros. Os escravos têm quantos madeiros? 3 madeiros. Fechou? É essa a comparação que ele está fazendo. Continua. A sua cruz foi composta de 2 madeiros. A vossa, de um engenho, é de 3. Também ali não faltavam as canas, porque 2 vezes entraram na paixão. Uma vez servindo de cedro e de escárnio, outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. Você está ligado à cana? A cana é um pedaço de pau. O pedaço de pau, nesse caso, né, foi que quando Cristo, né, estava lá preso, que ele foi açoitado, ele tinha um manto vermelho. Os soldados usaram aquele manto vermelho, colocaram nele, colocaram uma coroa de espinho e deram um cetro para ele. Falaram assim: eis aqui o rei dos judeus. Aí a cana foi usada de novo. Na hora que o Cristo estava crucificado, falaram para ele assim, ó, ele pediu água, eu quero água. Aí pegaram, embebedaram, né, num tecido, numa esponja, ao invés de embebedar água, embebedaram vinagre, que a gente também chama de fel. E deram vinagre para o Cristo. O Cristo chupou aquela esponja, né, pensando que era água. Na hora que ele viu, era fel, era vinagre. Quer dizer, teve 2 canas. No caso dos escravos, qual que é a cana? É a chibata, né? Que quebra nas costas deles. Mas tá bom, então. A paixão de Cristo foi de noite, sem dormir, porque foi de dia, sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despidos, vós despidos. Cristo sem comer, e vós famintos. Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros,
as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos. Em tudo isso se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Só lhe faltava a cruz para que a inteira e perfeita semelhança, o nome de engenho, mas este mesmo lhe deu Cristo, não com outro, senão com o próprio vocábulo. Tortular se chama o vosso engenho. Tortular, eu acho que é tortura, né? Torcular, eu acho que é. Chama-se o vosso engenho. E a vossa cruz e a de Cristo por boca do mesmo Cristo se chamou também torcular. Torcular calvis solos. Em todas as intenções e instrumentos de trabalho, parece que não achou o Senhor outro que mais parecido fosse com o seu que o vosso. A propriedade e energia desta comparação é porque o instrumento da cruz e da oficina de toda paixão, assim como nas outras em que se espreme o sumo dos frutos, assim foi exprimido todo o sangue da humanidade sagrada. Aí outro latim, né? Quodis sanguis et ab fuit expressus cinctus sanguis uvia in torculare, diz Lirano. Aí de novo outro latim, mas chega de ler latim, pelo amor de Deus, é muito latim. E se então se queixava o Senhor de padecer só torcular calvate solos, e de não haver nenhum dos gentios que acompanhassem suas penas, mais um latim, vede vós quanto estimará agora que os que ontem foram gentios, conformando-se com a vontade de Deus, na sua vontade, lhe façam por imitação tão boa companhia. Então, no caso, ele compara, né, o sacrifício dos escravos com o próprio sacrifício de Cristo. Está colocando o nome aí? Já descarrega o nome aí, já está na hora, né? Já está na hora, já. Outra coisa, aspectos formais, tá? Em aspectos formais, nós temos no sermão de Padre Antônio Vieira o introito, que é a apresentação, a argumentação ou desenvolvimento e a peroração, que é o fechamento. Você reconhece aqui a sua dissertação argumentativa? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Muito bem. E aí ele termina, né? Percebemos que a estrutura dos textos de Antônio Vieira segue a forma tradicional de um texto argumentativo. E aqui, não, fica aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Página 121, o Saiba Mais, o Barroco no Brasil. No Brasil houve ecos do Barroco europeu durante os séculos 17 e 18. Gregório de Matos, Botelho de Oliveira, Frei de Taparica, e as primeiras academias repetiam motivos e formas do barroquismo ibérico e italiano. Na segunda metade do século XVIII, porém, e no ciclo do ouro, já daria um substrato material à arquitetura, à escultura e à vida musical. De sorte que parece lícito falar que de um barroco brasileiro e até mesmo mineiro, cujos exemplos mais significativos foram alguns trabalhos de Aleijadinho, de Manuel da Costa Taide, mestre Taide, né? E as composições sacras de Lobo Mesquita, Marcos Coelho e outros ainda mal identificados. De qualquer modo, é possível distinguir, letra A, ecos da poesia barroca na vida colonial, Gregório de Matos, Botelho e as academias. E letra B, um estilo colonial barroco nas artes plásticas e na música, que só se tornou uma realidade cultural quando a exploração das minas permitiu o florescimento do núcleo como Vila Rica, Sabará, Mariana, São João del Rei, Diamantina, ou deu vida nova a velhas cidades quinhentistas como Salvador, Recife, Olinda e Rio de Janeiro. Fechou? Pronto, falei do Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira morre na Bahia já com seus 90 anos. É um homem que viveu e produziu durante todo o século XVII. Viveu bem durante os anos de 1600 e é considerado por Fernando Pessoa o imperador da língua portuguesa. Fernando Pessoa talvez tenha sido um dos maiores poetas do mundo, tá? E esse Fernando Pessoa, ele classifica 3 grandes poetas, 3 grandes escritores em língua portuguesa. Um foi Camões, outro foi Padre Antônio Vieira, e o outro ele deixa entender que é ele mesmo. Fechou? Morreu.
Então, Padre Antônio Vieira é chamado de o imperador da língua portuguesa. Semana que vem eu volto e eu falo mais um pouquinho de Vieira. Eu quero mostrar para vocês o sermão do bom ladrão. Tá? Amanhã, é amanhã. É amanhã. Amanhã eu vou falar. Façam a tarefa e já fiquem espertos já com a atividade do AVA. Tá? Eu devo já postar semana que vem a atividade. Semana que vem que é a prova aberta de vocês? Então tem que ficar esperto, não vai ter tarefa. Videozinho, né? Menos sistema. Videozinho negativo, irmão, negativo. Professor, Foi não. o que pode cair na prova sobre a questão de Antônio Vieira, Gregório de Matos? Não, isso, Antônio, na prova aberta de vocês vai cair tanto quinhentismo como barroco, tá? Então agora que eu terminei o Padre Antônio Vieira, então você fica esperto, tá? Vai cair tanto quinhentismo quanto barroco. Quinhentismo, a última matéria da apostila 2, e o barroco agora a primeira matéria da apostila 3, tá? Esse que é o conteúdo. Senhor, pode dar um exemplo de questão que pode cair? Exemplo de questão, cara, eu vou colocar um texto lá e eu vou perguntar, né, algumas características dele, tanto de barroco quanto de arcadismo. Devo colocar um fragmento de sermão, alguma coisa assim, tá? Eu não lembro mais da prova, cara. Fiz a prova, não lembro mais dela, tá? Mas é uma coisa parecida com isso, tá? Amanhã a gente conversa mais. Pode ver. Foi não? De boa, obrigado. Ô, tio, nem saí aí, já dormiu, pô? Porque daí vocês vão para casa, vocês dormem lá. É melhor. Só quentismo e barroco. Não pode juntar, gente. Pode juntar. Um abraço, meus amigos. Até semana que vem. Abração, Gessé Catagrius. Tchau, tchau. Falou.
Oi, pessoal, vocês me ouvem? Oi, Lauro, bom dia, boa tarde. Oi, Felipe. Boa tarde, te ouvindo. Olá, Oi, professora, tudo pessoal, bem? oi, Gi, boa tarde. Tudo bom? Obrigada, Valdivino. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Kenz, Stephanie, Felipe, Gi. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Ana Lara. Quem mais está acordado aí para me dar um oi? Boa tarde. Tô bem, aê, isso que eu gosto. Ó, lá em casa vocês não ficam, né, seus desgramas? Boa tarde, Manoele. Tô bem, Felipe. Turma, hoje na nossa aula, nós vamos fazer um mini teatro. Aí. E daí eu quero, por exemplo, grão de pólen, 1, 2, 3, 4. Tá, fechou aqui, ó. Vou precisar de uns 4, 5, tá? Então, ó. Gorinha, tá? Essa mesmo. Não, depois que eu explicar. Bom, turma, hoje nós vamos aprender esqueci o nome dele ali. Rafael, vai, Rafael, senta. Não, Rafael não, esqueci seu nome. Rafael. Pessoal, hoje vamos aprender um salto evolutivo das plantas que agora não vão mais precisar da água para reproduzir, que é o que vocês vão simular para mim daqui a pouco. Nós vamos aprender a gimnosperma, então preciso muito que vocês copiem junto comigo para a gente resumir o máximo possível, combinado? Tá? Então vamos lá? Pessoal de casa também. Professora, você fez esse lado B? Fiz, E quem foi lá? Foi a Sara, a Luna, a Paula. Eu vi a Paula. Mano, só hoje deve ser tomar mais tá? Estão aqui junto comigo? E amanhã não tem matéria nova, a gente vai fazer a revisão, tá? Nossa revisão da prova e do simulado, que é a mesma matéria. Fala, Pedro. Não, pode falar aí primeiro. Já, hoje, como eu comecei módulo novo, hoje eu já vou liberar o do módulo anterior. Tá? Pode já ver a partir de amanhã. Eu aviso no grupo. Eu tenho alguma acho que já tem um física. Uma marca da ciência aqui. Olá,
Tudo bem, joia? Bom dia. Pô, eu tava de 20 vezes, tava sem máscara. E... Ele falou que é o cara. Perdeu. Mas na câmera, você não tá brasileira? Não. A nova moda. A nova moda da galera tem que dar uma. Paulo, você usa pra brasileira, Paulo? Ô, Paulo, tá bom, Ele tem cara de quem usa, hein? Bigode de bandidão. E aí, Paulo? Professor, Oi. hoje eu bati no pau. Ah, Ele provocou, já não socão. eu acredito, você é grandão. Deixa eu ver. Ele dá suspensão pra ele tá tirando, mas eu tô de esquerda, ele não para. Eita. Acho que ele esqueceu, João. Foi muito forte a pancada. Pois é, eu acho que ele perdeu a consciência, pô. O cara queria logo dar uma suspensão pra ele. Professor, hoje eu tô bem mais divertido, você tá aqui comigo. Tô por quê? Depende por quê. Eu não sou bom, não. Sério, gente. Que ideia. Professor, Oi, pode falar. o que está escrito aí do lado de estrutura reprodutora? Estróbilo. Estróbilo ou pinha. Ok, valeu. Não, na hora que eu não tava muito parado pra assistir a música. Ah, é possível. Vai ter viado? Mas isso aí é pô, o quê? Nossa, é verdade. Depois da aula, não vai não. Não vai não. Professor, Oi, o Kenzo perguntou se tem como a senhora mandar foto do quadro depois. vou mandar, tá? Tá, ok. Não dá pra ver nada, gente. Deixa eu chegar um pouquinho pra frente. Pera aí, Kenzo. Não dá pra enxergar. Ai, mexi. Professora, Pera aí que eu vou arrumar. Professora, Desconectei. Pera aí só um pouquinho que eu já arrumo, tá? Desconectou. Pera aí. Pera aí. Dá licença. Dá licença. Ô, Pedro, eu peguei num fio e desconectou o negócio lá da câmera. Vê lá. Que eu... Gente, foi o fio que soltou, ok? Tudo bem? Tá. Ó, já tá todo mundo. Tá parado. Você saca com o cotovelo?
Não é normal. Quem faz isso? Sério, eu vou te vir. Isso, perfeito. Aí depois, quando eu for para cá, eu coloco qual? Os dois? 1, 2. Tá. 1, 2, 3. 3 é pra... Para tudo. 1 aqui, o 2 lá. Tá. Senhora, você só joga aqui, ó. Ó, você joga aqui, ó. Você bate Não. Eu já vi, mas não é normal. Kenzo, melhorou, Kenzo? É o cotoquinho do jogo. Fala. Ginkgo biloba. Achei que era briló. É diferente. Mas a senhora vai jogar, professora? Hã? Ah, eu queria, hein? Senhora, você tá... Você... Vou fazer um saco também, você... Não, não, eu jogo normal. Ah, você joga normal? E você, já não jogo. Ah, você Professora, o que está escrito embaixo de coníferas? Cicas. Ah, tá, obrigado. Ó, pessoal, tá todo mundo aqui comigo? Fechou. Olha, sério que esse... Um cone inteiro? Pô, você não sabe quem é você? Eu acho que não, né, pô? Vou ensinar. Ele saque é ruim. É a invenção do chá. É. O nome dele é chão. Olimpíada, quando virar saco, Olimpíada, sei lá. Professora, Pode falar, Gi. é pinha? Isso, Pinha. Obrigada. Nada. Psst. Não faz isso, não. Pode. Isso, micrósporo. Pode falar, Gi. É CYCAS? CY, Cicas. Ah, tá, obrigada. Tô pondo aqui, ó. Fica à vontade. Aí, minha... A mãe tá aí, tá atrasada pra lá. Valeu. Opa, Ô, dá pra enxergar. Não dá, né? Pô, até bom. Caralho, 300 km por hora, velho. Tchauzinho, Marina. Professora, como é que fala? Essa da terceira linha. É ginkgo biloba. Não, maneira. Ah, fanerógamas. Tá, agora que você falou, eu falo. Foi, fanerógamas. É verdade. Sifonogamia é só a reprodução por meio do tubo de polínico. Mas você já aprendeu? Ó, você tá bem.
Professora, você já viu a vacinação já está em 18 anos já. É, você viu que legal? Imagina quando já chega na gente, primeira dose, já voltar sempre presidencial aqui, ó. Fez? Joga fora essas coisas aqui, ó. Né? Acabou, né? Joga fogo nas praias. Deus quiser. Nossa, já não aguenta mais, né? Porque ali não dá pra ir. Na cinta da Mas é o seguinte, eu pego na cadeira, você não fez o problema comigo. Se você acha que está certo, você dele não contrário. Ah, tá. Eu vou mandar um arquivo amanhã na revisão. É, um arquivo em PDF. Mais de... Sim. Mesmo tem uma apostilinha lá que eu fiz, amanhã eu trago. Ah, legal. Traz pra eu ver. Sim? É. Nossa, como é que vai enxergar aqui? Professora, Hoje. Pode é a falar. Sabrina, professora. O que está escrito ali embaixo de coníferas? Cicas. C-Y-C-A. Cicas. Tá no chat. Professora, embaixo de dicas, o que está escrito? Pera aí. Só um pouquinho, gente. Você acha que a gente começar a vacinar, a gente já começa voltando? Eu acho que vai demorar mais assim, talvez até outubro, setembro. Vai, meninas, pergunta de novo. É estróbilo masculino? Isso, estróbilo masculino. Vou mandar uma foto, tá? Pera aí. Obrigada. Pera aí. Olha aí, ó. Tem uma sacola ali, velho. Deixa a marmita de peixe. Acho que tem remédio para pressão alta. Não deu para enxergar. Ixi. Ih, aqui não tá adiantando. Vai, vê se a gente consegue fechar aqui, ó. Vai, fecha tudo para ver. Vê se esse aqui fecha. Ó. Isso. Isso, deixa fechado para mim, que só não consigo. Esse deixa, que só não consigo dar aula. O arquegônio é a estrutura que produz o gametófito, o gameta feminino. Isso. Professora, uma pergunta. Pode falar. Aqui embaixo, G-I-M, Isso, é ginkgo biloba. Pessoal, pessoal, vocês que estão no fundo, vocês querem vir só um pouquinho? Eu tô achando tão longe. É.
Professora, a senhora Tá. só não pega, a senhora manda. Opa, aí sim. Você tá doido. Vem então pertinho aqui. Aê. De você, sou minha mãe. Opa, aê. Esse povo é animado, hein? Isso, aí. Deus também, né? Aê. Aê, garoto. Chego. Isso, gente, fica aqui. É. Não, é só para ficar perto aqui de mim. Prof, a senhora te mandou a foto? É, mandei. No grupo. Mas não chegou. Acho que a senhora Mandei. mandou errado, professor. Peraí. Acho que a senhora mandou no grupo errado, prof. Ah, peraí. Ah, peraí que eu fiquei sem... Mandei, gente, chegou. Obrigada. Agora sim, foi? Bom, então partiu. Pessoal, vocês dois lá do fundo, vem pra cá pra eu ver vocês, eu não enxergo vocês. Rapidão pra eu começar, só não dá tempo. É. Vem, não, rapidão, só cedo. É. Vem. Turma, atenção. Pessoal de casa, eu vou pedir para copiar depois vocês copiam com a foto, tá? O pessoal daqui de sala, bastante atenção. Eu estou falando atenção, ele está em pé. Ele tá tentando arrumar o negócio. Dá um desconto para ele. Deus. Peraí. É para memória. Uhum. Bom, turma. A partir de agora, a gente vai estudar o grupo que está aqui também, muito antes dos dinossauros, inclusive bastante assim presente, que é os pinheiros. Lembra que nós estudamos a taiga do bioma e lá na taiga tinha os pinheiros? É esse grupo que a gente vai estudar hoje, chama Gimnosperma. As árvores de Natal? Isso, tá? Então, veja bem, gímino, gente, não decora, por mais que tem palavrão, um monte de coisa, mas é simples. Gímino quer dizer nu, e esperma quer dizer semente. Então, quem que é uma gimnosperma? É uma planta que tem semente sem fruto. Anota isso no cantinho, que as gimnospermas, ó, não tem fruto. Ju, mas eu vejo falar do pinhão, lá no Paraná. O pinhão é a semente, tá? Então, a semente delas chamam pinhão, ok? Então, vamos lá, prof. Qual é o grupo que a gente vai estudar? Todas que não têm fruto, só semente. Quem são, prof? As coníferas, os pinheiros, as araucárias, as cicas, que são usadas para ornamentar, tá? Ginkgo biloba, que é usado para a gente ter memória. Todas elas têm em comum a presença de sementes nuas. Ok? Até aqui? Segunda, por ter semente, são espermatófitas. Esperma, o que é esperma? Semente. Semente sem fruto. Elas já são espermatófitas, já tem semente. Elas são fanerógamas, porque eu vejo de longe o eixo reprodutor, que no caso é o estróbilo, gente. Então, são plantas que não vai ter flor. Então, quando você olha no período reprodutor, você vê as pinhas. Pinha, chamado de cone, chamado de estróbilo, tá? As pinhas, é lá que vai acontecer a reprodução, que a gente vai ver aqui, ó. Tá? Então, turma, veja só, vocês acham que um pinheiro vai atrair um pássaro para polinizar, para levar o pólen dele? Vocês acham que vai trazer um pássaro? Acha que a pinha atrai algum bicho? Não, então a polinização é pelo vento, animofilia, tá? Bom, então qual que é o órgão reprodutor delas? É flor? Pode ter flor nessas plantas? Não. Tem o quê? Estróbilo ou pinha. Partiu para a revisão. Vamos lá. Por que que elas são sementes nuas? Por que que são plantas sem semente nuas? Como é que é o nome delas? São gimnospermas.
Por que elas são espermatófitas? Porque elas já têm sementes. Por que elas são fanerógamas? Porque elas têm o órgão reprodutor. E qual é esse órgão reprodutor? A pinha. Acabou. Amanhã eu vou trazer uma pinha para vocês verem. Claro, lá na apostila tá assim, ó. Coniferófita, psicofinófita, tudo com final fita, porque é o latim, tá bom? Mas vocês têm que saber isso aqui. Agora, presta atenção aqui no ciclo que a gente vai ensinar ele daqui a pouco, tá? Tudo começa com a planta masculina que tem o seu órgão reprodutor. Quem que é o órgão reprodutor? O estróbilo. O estróbilo vai produzir, lá dentro tem um tecidozinho chamado microesporante. Tudo que é para menininho é micro, tá? É um termo para homem. Microesporângio está dentro do estróbilo. Ele vai virar, por meiose, o esporo. Lembra que a gente aprendeu sobre os esporos? Só que o esporo agora aqui vai ter nome. Esse esporo agora vai germinar e vai virar o grão de pólen. Então, olha só, Ju, mas eu tenho que saber toda essa sequência? Não, tem que saber que dentro da pinha masculina, do estróbilo masculino, é produzido o grão de pólen. Aí eu vou fazer uma pergunta. O grão de pólen é o gameta? É o que fecunda? O que vocês acham? O grão de pólen é o gametófito. Então, essa estrutura aqui, ó, é o gametófito, é o que vai produzir o gameta. Então, por isso, ele vai ter duas células dentro dele. Uma célula chamada vegetativa, ela vai fazer um tubinho assim, para o gameta cair dentro da pinha feminina. E a célula generativa vai fazer o gameta masculino, que chama núcleo espermático, já não é mais anterozoide. Então, ó, então bem simples. Eu sou a planta masculina, que pinha que eu tenho? A pinha masculina. Dentro da minha pinha, está produzindo e levando quem? Tá voando o grão de pólen. O que tem dentro do grão de pólen? Duas células. Uma que vai criar um tubo e a outra que vai virar o gameta. Tudo bom, Paulo? Você passa lá que a gente pegar um documento? Passo. Vou lá. Agora, vamos para o feminino. Tudo que é feminino é mega, tá? Dentro da pinha feminina tem o megásporo, que é o esporo. É só porque agora os esporos recebem nome. Então, esporo feminino. E vai produzir o arquegônio. Lembra que a gente viu que arquegônio é a urninha que está a osfera, né? Então, qual que é o objetivo? Agora, a célula do tubo, ó, a célula vegetativa vai fazer um tubo. Para que esse tubo? Para que a célula germinativa, vegetativa... A reprodução, para elas se encontrarem. Justamente, Gi, porque agora, turma, vai substituir a água. Agora, precisa da água de nadar, igual o anterozoide tem que nadar? Não. Quem que levou da planta masculina que está a quilômetros de distância da outra planta? Quem levou foi o vento. Levou quem, Ju? O grão de pólen. Dentro dele que está o gameta. Isso é tão importante que, graças a isso, que as gimnospermas se espalharam, as angios se espalharam e os animais se espalharam, porque senão não ia ter animal igual tem hoje. Você tem que depender que a base da vida é a planta, depois os animais, né? Bom, então vamos lá. Resumindo, quem é o gameta masculino agora? É o mesmo do passado, da briófita e pteridófita? Como é que ele chama agora? Chama núcleo espermático. Quem é o gametófito que produz o gameta? O grão de pólen. Quem é o gameta feminino? Osfera. Quem é o masculino? Quem é o que produz a osfera? Que está dentro da pinha. Aí, isso aqui tudo, ó, vai fechar e vai virar a semente nua. E a semente vai começar caindo de copinha. É da feminina ou da masculina? Da feminina.
Vem, meus ajudantes. Vamos lá. Quem são meus ajudantes? Enzo, vem. Você também, Jabas? Matheus? Vem. Aí, já deu 5. Fica 2 aqui. 2 aqui. Bem assim para o pessoal ver. Isso, 3 aqui. 3? É, precisa de 3. Os 3 mais lindos. Bem aqui. Bem mais para trás. Aí. Isso, aí vocês vão um pouquinho mais para cá. É, então vamos lá. Gente, dar aula para vocês eu canso, sabia? Canso de bom, tá? Não é de ruim, não. Cada menininho lindo desse que nós temos vai ser uma da parte da planta, tá bem? Então, olha só. O Alessandro é o meu pinheiro feminino. O Rafael, dentro da pinha feminina, não tem um arquegônio, você vai ficar assim, ó. Você é o arquegônio. Cadê a mosfera, gente? Ó. Essa não. É uma bolinha isso? Pega. Bolinha é melhor. Aí, perfeito. Oh, não faz isso na frente. Pode beijar, professora? Beijar depois pode. Ó. Então, ó. Vamos traduzir aqui. Alessandro é a planta, né? A pinha feminina. Perdão. Ela é a planta feminina, o pinheiro. A pinha feminina que tem o arquegônio abre. E dentro do arquegônio está a osfera. Ok? Você fica mais longe. Bem aqui, Enzo. Você aqui. Ah, você é pequenininho, fica primeiro. Não, calma aí, Vem cá. professor, eu tô colocando em cima. O Enzo. O Enzo vai ser a planta masculina. Ele vai ser quem? O estróbilo masculino. O estróbilo masculino. E você vai ser o grão de pólen. Eu vou fecundar o Gabriel? Tá? Eu vou fecundar, né, mano? É ele. Ó. Esqueci seu nome. Gabriel é o grão de pólen. Pessoal, então, o que o grão de pólen tem que fazer? Ele tem que vir voando, fazer o tubo polínico e encontra a osfera. Ok? Bom, então vai ficar todo mundo agachado para começar a ordem. Vai. Mas eu faço o quê? Você vai falar assim, eu sou a pinha masculina, eu sou a planta masculina. Só pinha masculina. Começa pela planta. Vai. Vai, abaixa todo mundo. Aí faz a legenda. Começa com os masculinos. O Enzo. Eu sou... Isso. Eu sou a pinha masculina. Eu sou o grão de palha. Isso, vai. Assim não! Direito, Rafael. Se não for fazer direito, você sai. De novo. Ó. Abaixa de novo, começa de novo, Enzo. Vai, de novo. Abaixa. Dá espaço para você voar, cabeção. Vem mais para cá. Vem para cá, Enzo. Faz direito. Vem. Fala alto, que senão o pessoal de casa não escuta. Vai. 1, 2, 3. Eu sou planta masculina! Aê. Vai. Eu sou pinha masculina! Eu sou o grão de palha. Faz o tubo polínico. Fecundou a osfera. Fecunda. Aí sim. Pode? Envia, formou. Tá bom. E formou a semente. Tá certo. Êêêê! Deus do céu. Vem. Ah, esse era o melhor professor de... Vem. Ai, gente. Pessoal, coloca a
chamadinha. Ficou bom, né, pessoal? Ficou bom. Ficou ótimo. Teatro melhor no ar. Obrigada, ficou ótimo. Tchau, prof. Eita. Ó, só não pode esquecer que o gametófito é o grão de pólen que vai fazer o gameta, tá? Depois disso, ninguém vai esquecer, fica tranquilo. Que, Gi? Fala de novo. Depois disso, ninguém vai esquecer. Pois é. Tchau, turma. Tchau, professora. Não, Obrigado na hora pela que eu aula vi. e Tchau, pela ensinação Natan. aí. Até mais. Tchau, Tchau, Beatriz. Tchau, Lauro. Não, na hora que eu vi o Gabriel fazendo aquilo, é porque fica gravado, né, Gabriel? Por isso que... É. Até amanhã, Felipe. Tchau, Beatriz. O gametófito é o que produz o gameta. E no caso aqui, que é um gametófito ali masculino, é o grão de pólen. Então, dentro dele vai estar o gameta masculino. É, tipo assim, para identificar. No caso, só o biópsia dele, vai se identificar com o amanhã vai ter uma revisão Só esperar dar horário, não parece era só a porra da pasta. Ô, Caio, a única coisa que está faltando só é só pegar o tempo. Pode jogar o jogo? Até amanhã. Até porque. Acho que eu gosto de você. Olha aqui, só tem nada. Fala. Eu